Olá! Então agora vamos conversar sobre as pistas planas simples. Joia? As pistas as simples são as que eu mais utilizo entre as pistas planas indiretas, mais utilizo no meu dia a dia, tá? Costumo utilizar para mordidas cruzadas dentárias, costumo utilizar quando eu quero melhorar a postura mandibular após a correção de uma mordida cruzada posterior, vejo que aquela simetria ainda se manteve, a mandíbula ainda continua desviada para um dos lados, né? Não teve uma acomodação total após a mordida cruzada, ou quando eu vejo algum contato prematuro nessa disfunção de mandibular, né, de ela girar, desviar para um lado por ter algum contato prematuro. Então, as pistas planas indiretas também acabo utilizando ela quando eu quero trabalhar um pouquinho o apinhamento e a forma do arco, expandir um pouquinho o arco inferior, um pouquinho o arco superior, para melhorar o posicionamento aí dos dentes permanentes, né, facilitar a erupção dos dentes permanentes. Então, posso te dizer que, claro, de longe o aparelho que eu mais utilizo é o expansor fixo, tipo o RAS, mas as pistas têm uma participação aí importante no meu dia a dia clínico, tá? Gosto bastante de utilizar. As pistas planas compostas utilizo muito pouco e as pistas planas especiais encapsuladas também acho bem interessante, utilizo pouco, mas porque a prevalência aí de pseudo classe 3 também é muito pequena, então a gente acaba utilizando pouco, né? Mas hoje vamos conversar um pouquinho sobre as pistas planas simples. As pistas planas simples, a grande vantagem dela é que são duas placas, certo? Que elas atuam em pares, atuam em conjunto, mas elas atuam de forma individualizada. Isso faz com que ela permita os movimentos excursivos mandibulares, essas pistas de rodagem, que a gente chama de rodagem aqui, né? No arco inferior e no arco superior, permite essa liberdade de movimento total da mandíbula. E isso é muito interessante, porque ele não limita os movimentos funcionais. Então, acho que esse é o grande diferencial das pistas simples em relação à placa de Schwartz, por exemplo, ou a placa de ortodôntica, né, que a gente trabalha muito para descruzar uma mordida cruzada dentária, por exemplo. As pistas, elas levantam a oclusão, elas não limitam, elas já, no mesmo momento que a gente instala, ela já permite que o paciente trabalhe os movimentos excursivos mandibulares, permitindo que essa mandíbula desempenhe as suas funções e cresça com normalidade, desenvolva o seu próprio potencial de crescimento, não limita, não inibe, né? Em contrapartida, uma placa ortodôntica, por exemplo, para corrigir uma mordida cruzada dentária, até eu corrigir aquela mordida cruzada dentária, eu vou ter uma limitação desses movimentos mandibulares. Então, claro que temos que questionar o quanto que isso é ou não é significativo, né, esse tempo de correção, mas a própria pista, como levanta a oclusão, facilita essa correção até mesmo de mordidas cruzadas bem pontuais e individuais. Então, eu tenho visto uma indicação aí cada vez maior no uso das pistas planas simples a partir do momento que eu comecei a utilizá-las no meu dia a dia clínico. Joia, esses são aparelhos bioplásticos, os aparelhos ortopédicos funcionais, eles podem ser classificados em bioplásticos e bioelásticos.